Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Audio Vintage Brasil, RM Vintage Áudio. Especialmente os meus inscritos aí que já me conhecem. Para quem não me conhece, o meu nome é Renato. Resumindo aqui, se você tiver um interesse em conhecer mais sobre o meu trabalho e os aparelhos que eu publico aqui no canal, dá uma olhadinha na aba sobre e você vai ver as minhas qualificações, né? Mas resumidamente eu sou técnico, tecnólogo, tenho curso superior e duas pós-graduações na área de engenharia de produção e manutenção, né? Isso porque na década de 2000 e começo da década de 2010 eu trabalhava com manutenção industrial, automação industrial, robótica, esse tipo de coisa, né? Mas eu sempre trabalhei desde do começo dos anos 80, né? Até, até o finalzinho dos anos 90, né? Bem na virada dos anos 2000, da virada do milênio. Então eu trabalhava sempre com equipamentos, né? Da linha de consumidor, né? Equipamentos de som, eu fiz bastante a parte de vídeo também, né? Consertei televisores, todo tipo de equipamento que tinha na época, né, nos anos 90 também, videocassete, tocar disco laser, né, o CD que ficou bem popular nos anos 90, Discman, todas essas coisas aí, né? Mas aí a minha paixão mesmo sempre foi o som modular, né? Estéreo modular, né? E com o retorno aí do vinil primeiramente, né? Depois o cassete, né? Mais recentemente. Aí uns 7 anos pra cá eu tenho me dedicado a manutenção de equipamento de áudio, né? Agora a gente chama de áudio vintage, né? São os equipamentos a partir dos anos que eu particularmente mexo com o trabalho com os equipamentos a partir dos anos 70, né? Então o meu foco é os 70, 80 e 90, né? Então, como eu sou cria dos anos 80, né? Eu nasci no finalzinho dos anos 60, então a minha é, juventude foi nos anos 80, então eu costumo dizer que eu sou cria dos anos 80. Então eu gosto dessas coisas, né? Fita cassete, tape deck, Walkman, Discman, esse tipo de coisa, né? Som modular, é o que a gente gostava na época. E gosto muito de boombox também, né? Inclusive, esses dias teve um comentário aí numa das minhas páginas lá, um rapaz não, né? Uma pessoa lá da minha faixa etária lá comentou que ele conhece como rádio gravador. Eu falei, não, mas pra gente sempre foi rádio gravador, não existia esse negócio de boombox. Esse termo boombox é americanizado e é recente aqui no Brasil, né? É um termo que veio de uns anos pra cá, mas lá na época mesmo chamávamos de rádio gravador. Aí tinha o rádio gravador mono, que era um alto-falante só, e o rádio gravador estéreo, que é os de dois alto-falantes, que são os boombox, né? Que aqui no Brasil não chegaram os boombox grandes, né? Como foi febre lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, né? Nos anos 80, que tinha aqueles radiogravadores imensos com 6 alto-falantes, com Twitter, com mid-range, um woofer de 8, 10 polegadas. Então lá eles chamavam de boombox, né? E realmente virou febre. Aí o que aconteceu foi que depois que as pessoas viviam com esses aparelhos no meio das ruas, né? Tocando, cada um tocava os hip hops lá, as músicas que gostava, e quem não curtia era obrigado a ficar ouvindo isso, né? Passar e ficar ouvindo. Então começou a irritar. Aí o prefeito lá na época lá cortou isso aí, teve uma lei lá que eles cortaram, né? Aí foi que a Sony aproveitou a deixa, né? Na verdade, um conjunto de fatores que foi acontecendo historicamente, a Sony lançou o Walkman, né? E veio num momento propício, né? Que os boombox estavam sendo. É, tava, não estava muito legal, as pessoas não estavam podendo. Aquela febre estava passando, né? Porque as autoridades estavam cortando isso aí. Então veio a Sony lançou o Walkman, né?
foi um sucesso estrondoso, né? Outras marcas fizeram suas versões, muitas marcas fizeram aparelhos bons, né? A Toshiba, a Panasonic, a Sanyo, a Aiva, né? Então tinha muitos aparelhos portáteis que vieram na bota do sucesso do Walkman aí, que fazia a alegria da galera, né? Mas aqui no Brasil nós sempre tivemos problemas, né? Que quem tinha podia ter acesso a importados é uma faixa muito restrita da população, né? Então a gente quando não tinha muito acesso nem aos boombox grandes, né? Os que começaram a ser fabricados aqui eram daqueles médios, né? Médios e os pequenos. O grande não teve nenhum muito grande fabricado aqui não. Teve o Polivox RG800 que é de médio para grande, né? Ele é bem pesado, é um aparelho. Eu gosto muito dele, né? O Polivox RG800. Depois teve o National, né? 5104, R5104F. Mas eles são médios, né? Não são grandes nem gigantes. E aí depois, finalzinho dos anos 90, que tinha muito Walkman vendendo aqui, mesmo o original da Sony vinha importação, vinha pelo Paraguai, a gente comprava relativamente barato na região da Santa Efigênia aqui em São Paulo, né? Então é isso, né? Fazendo uma breve um bate-papo aqui sobre fita cassete, sobre equipamento vintage. E tem muita gente ainda que é um mercado de nicho, né? Mas tem um número ainda pequeno, mas até que considerável de pessoas que curtem, que gostam, né? Tem muita gente das antigas, né? Da minha época, da minha faixa etária, estou na faixa dos 50 anos. Tem muita gente nessa faixa etária aí que gosta muito, né? Tem gente que esqueceu isso aí, jogou os discos fora, os LPs fora quando veio o CD Play, e depois jogou o CD Play, os discos, CDs todos fora quando veio o MP3. Desculpa. E aí depois se arrependeram, né? Mas tem gente que esqueceu isso aí, que não tem nenhum saudosismo, mas tem muita gente que ainda tem um saudosismo, que gosta, que reconhece, né? Porque a gente costuma, conforme vai passando os anos, a gente vai percebendo que a gente costuma relacionar as coisas da época da nossa juventude, né? Então a gente acaba considerando essas coisas legais que aconteciam na nossa juventude, elas são sempre legais, né? As coisas que a gente tinha, né, na nossa juventude e marcaram sempre vão ser coisas legais para nós, né? De uma maneira positiva, né? Mas o que eu queria comentar também com vocês é o seguinte: como o tape deck é um equipamento, porque ele envolve mecânica, né? E muitas vezes é uma mecânica precisa, e analógico, né? Então a manutenção é complicada de ser feita em muitos casos, né? Eu costumo sempre dizer aqui, eu estou fazendo a manutenção de um tape deck Toshiba, né? Então eu sempre costumo dizer aqui, tem gente, pessoal que os vendedores aí de outros canais que assiste, o pessoal acaba não gostando, né? O pessoal fica bravo aí, né? Fica chateado aí comigo, mas não adianta, eu tô falando a verdade, né? Então não tô aqui para agradar ninguém, eu tô aqui para falar a verdade, né? E essa verdade impacta no meu trabalho, né? Então o meu trabalho é fazer a restauração, né? Não só conserto, mas principalmente restauração desses equipamentos de som antigo. Por que restauração? Porque a pessoa pensa que restauração é ficar mexendo com serigrafia, ficar... Não, esse equipamento aqui, por exemplo, é um bom equipamento. Mas o painel dele já é plástico, né? Entendeu? Não é de, de alumínio, é, como os outros, né? Por exemplo, o CD 5500 da Gradiente, o Polivox CP 750D e toda a linha da Polivox, né? Isso aqui já é uma versão, como a Gradiente também fez, né? Depois a versão com a frente plástica, né? Eu mostrei até aí nos últimos vídeos aí os gradientes da linha S95, 96, 125, 126, aqueles que ele é plástico, ele tem uma camadinha fina, uma película de alumínio por cima, onde vai a serigrafia. Então esse tipo de equipamento eu não tenho que ficar mexendo com serigrafia, né? Os que são alumínio escovado,
ainda tem os profissionais aí que estão fazendo restauração dessa serigrafia. Desculpa, mas o que acontece é que fica muito caro, né? Então, quando, por exemplo, eu trabalho em duas linhas, né? Eu faço manutenção dos meus equipamentos, né? E restauração, e aí eu disponibilizo para venda, né? Principalmente aqui pelo meu canal e pelo Mercado Livre também. E faço restauração para clientes, né? Mas esse ano eu já tô diminuindo bastante, né? Essas de pegar conserto e restauração, né? Aí é esse o motivo do vídeo que eu vou explicar por quê, né? Então eu trabalho nessas duas linhas e o que acontece quando eu vou, é, por exemplo, se eu tiver que comprar um equipamento, né? Se eu tiver uma oportunidade de comprar um equipamento para fazer o restauro e posteriormente fazer uma venda, né? Porque aí eu vou ter que é, o meu lucro vai ser tanto a restauração quanto a venda, né? Então eu tenho que verificar, eu tenho que prestar muita bem atenção o preço que eu estou pagando nesse equipamento, principalmente o estado dele, né? Então eu compro não só se ele tiver esteticamente bom, né? Mas ele tem que estar com a parte interna conservada original e boa também, né? Mas é o que eu sempre digo, equipamento de 40 anos não vai ter um probleminha, a pessoa falar, trocado as correias, o vendedor gosta de falar, né? Trocado as correias, revisado. Mas como que é uma revisão numa pessoa que não é especialista? Essa parte, entendeu? Que não é legal, né? A pessoa é um vendedor, ele não é técnico, não tem formação nenhuma, mas não é nem essa a parte mais importante. Ele não tem experiência de manutenção, né? Ele acha que vai lá trocar, ele pega um aparelho desse, não sei de que fonte que ele consegue lá, muitas vezes, costumo dizer aqui, pega num brechó de igreja, numa instituição, acha, ganha de alguém, não sei que ele tem uma fonte lá, com um custo muito baixo, né? Ou mesmo sem custo nenhum. Ele liga lá, não funciona, ele só tem ideia que é só trocar a correia. Ele vai lá, troca as correias, volta a trabalhar, mas é lógico, não vai ter vários defeitos, né? Entendeu? E muitas vezes, né, a maioria das vezes o vendedor vai omitir esses defeitos para você. Então ele vai falar, funciona tudo. Ó, funcionando para ele, ele ligou na tomada, acendeu as lâmpadas, entendeu? Isso aí para ele é funcionando. Agora, a gente que conhece sabe que não é assim, né? O equipamento tem que fazer várias funções perfeitamente igual quando ele saiu da fábrica. Então tem que funcionar auto-stop, tem que tracionar direitinho, a reprodução tem que ter som bom nos dois canais, a gravação tem que ser uma gravação boa, né? Como a gente sabe que tem ideia que tem que ter gravação com a fita boa, tem que ter uma gravação boa, né? Você falar, não gosto de fita porque é ruim o som. É ruim porque você está pegando um equipamento sem manutenção e está pegando uma fita ruim também, né? Então o que acontece? A pessoa vai falar que foi feita a revisão, mas aí você vai inocentemente e compra, né? Foi feita a revisão, mas não é assim como você compra um carro e fala, foi feita a revisão. Hoje em dia você compra um carro, manda em qualquer oficina aí ou na concessionária faz uma revisão. Mas tem ideia que não tem ninguém fazendo revisão. Não tem técnico fazendo. Se você contar no dedo, 5, 6 espalhados no país aí, se você vai ver os realmente bons, tem 2, 3, sei lá, no máximo, entendeu? Como que fez a revisão? Ele que trocou as correias, ele vai falar que foi feita a revisão. Então muitas vezes é até melhor. Eu quando vou comprar, eu não quero revisão nenhuma, eu quero aparelho cru, no estado do jeito que está com defeito. Porque se o cara mexe lá para trocar a correia, eu vou saber o que foi que ele fez, que ele bosteou o aparelho lá, entendeu? Entortou peça, estragou para trocar uma correia, entendeu? Perdeu mola e o diabo 4. Eu não quero, eu quero aparelho original para que eu consiga fazer o serviço direito e dar garantia para o meu cliente, entendeu? Então é isso que eu sempre falo. Você vai fazer a manutenção, vai trocar as correias, não tem problema, faça no seu próprio equipamento, né? Fazer isso aí para vender, tá um monte de gente fazendo, mas aí depois pega o aparelho com defeito, né? Que vai ter um monte de defeito que o cara trocou a correia, mas muitas vezes não trocou pela correia certa, ou trocou do jeito errado, e não fez uma manutenção porque ele não é técnico nos outros defeitos. Vai ter vários. Tem aparelho que eu pego, tem 5, 6 defeitos. Eu pego uma semana aqui na bancada fazendo o aparelho, entendeu? Então o que acontece? Acaba que não vale a pena. Aí o cara compra lá na internet, o cara fala que tá revisado, funcionando tudo direitinho.
Depois se o cliente perceber na hora, ele não vai trocar, não vai devolver o dinheiro, fala, não, esse aparelho aí tem 40 anos, você tem que levar no técnico, é assim mesmo. Ah, você não falou que foi revisado? É, eu troquei as correias. Aí depois que o BO estourou na sua mão, ele vai falar, não, eu não sou técnico, só troquei as correias. Entendeu? Então antes é o que eu costumo falar. A pessoa vem e me fala assim pra mim, os clientes que vêm falam assim, olha, o aparelho tá novo. Eu falei, como novo, meu amigo? Tem 40 anos. Ah, mas tá lindo, tá novo, tá bonito por fora, mas e por dentro, tio? É aquele ditado, né? É, por fora, bela viola, por dentro, pão bolonento. Então não adianta isso, entendeu? Não adianta querer fugir, né? A ideia é essa aí. A realidade eu tô dando a real para vocês. Eu falo, ó, toma cuidado para comprar equipamento, entendeu? Há uns anos atrás eu fiz bastante tape decks da minha coleção. Revisei, restaurei e vendi, mas o pessoal gosta de comprar. Hoje mesmo ligou um camarada aí querendo um gradiente CD 5500. Eles querem um gradiente CD 5500 com VU colorido, a primeira versão. Primeira coisa. Depois eles querem o gradiente C484, 3 cabeças, né? Preferência versão prata. Então são dois equipamentos que é complicado de você comprar. É para você fugir, meu, porque você vai achar equipamento bonito, até acha, mas vai pagar caro, vai ter um monte de defeito e não vai achar quem faça manutenção, entendeu? Eu mesmo estou parando estou diminuindo a manutenção com o tape deck, tá? Então eu vou explicar os motivos aqui. O que acontece? Eu parei primeiro de receber envios, né? Porque os envios estavam me dando muita dor de cabeça, né? Além de eu ter que tomar o tempo de ir na volta, fazer toda a embalagem caprichada, muitas vezes a pessoa não manda embalado direito, eu tenho que fazer outra embalagem, tenho que perder meu tempo, ir atrás de materiais, aí tem que levar lá no correio, pegar fila, entendeu? Aí quando vem, às vezes vem quebrado, já aconteceu várias vezes vem quebrado, então parei, eu não quero saber de dor de cabeça, porque aí atrapalha mais ainda o meu serviço, que já é complicado. Então eu não quero mais trabalhar com envios. Aí parei com envios aí o ano passado. Agora esse ano eu já estou baixando a quantidade de. Já não estou mais pegando Tapedex porque minha agenda já está cheia, né? E eu fico fazendo um Tapedex de cliente aqui. O cara, eu faço um. Engraçado, né? Eu faço uma. Eu vou explicar para vocês logo logo o que eu tô com essas peças aqui fazendo aqui. Já vou explicar. Aí o que acontece? Eu faço um questionário para a pessoa, né? Para saber para fazer um filtro, né? Para não, senão o cara me traz um negócio, uma sucata aqui, chega aqui na hora, como é que eu vou consertar, entendeu? Perde o meu tempo, perde o tempo dele, entendeu? Aí eu faço um questionário, mas na maioria das vezes eu comecei a ver, né? Com a experiência que eu tive esse ano passado e pegando aparelho de conserto, para conserto, né? Tem gente que é honesta, que fala direitinho e é verdade o que ele falou, mas tem gente que você vê que a pessoa é desonesta, a pessoa já procurou um monte de lugar aí, não achou quem conserte, ela acha que eu tenho que ser a tábua de salvação dela. Então ela pega em mente, né? Ela comprou o aparelho lá no Mercado Livre, sei lá onde que ela comprou, no OLX, no Facebook, no Marketplace. Aí ela não acha ninguém para consertar, ela vem e fala para mim, não, o aparelho tá na família, 30 anos, é do meu pai, entendeu? Mas eu já peguei a mentira do cara, já, entendeu? Tem um mecanismo que eu consigo pegar muitas vezes algumas pessoas, né? Aí esse cara, eu não vou pegar o serviço dele, mas tem outros que conseguem burlar burlar os meus filtros. Aí ele me manda e chega aqui uma sucata, uma completa sucata. Aí eu perco meu tempo, né? Tive alguns aparelhos que eu andei até fazendo, mas não adianta eu cobrar caro porque eu sempre vou perder dinheiro, né? E perde-se muito tempo, fico meses com o aparelho com problema de peças, esse tipo de coisa, dá muita dor de cabeça, dá vontade de sair correndo pelado na rua gritando, entendeu? Então não dá, meu, você fica louco, não tem condição de ficar perdendo muito tempo. Por isso que ninguém mais conserta essas coisas, né? Então eu falo, mas não adianta, né? A pessoa gosta de comprar no Mercado Livre, não sei na onde aí. O vendedor fala, não, tá perfeito, tá funcionando. Então compra, mas eu não vou consertar. O cara mesmo que me ligou agora há pouco aqui, que é um gradiente desse, eu falei, ó, não tenho, como vendi uma vez aí, peguei cheio de defeito, perdi muito tempo para consertar, paguei caro, quando fui vender, você não consegue recuperar o dinheiro porque a pessoa acha que é caro, né? Ela vai comprar um negócio, ela compra com 500, 700 reais, com um defeito ela acha barato. Agora se for R$ 1.000 restaurado com garantia, ela acha caro. Então tá bom,
né? Então vai lá comprar então e eu não vou consertar. Eu não tenho tempo para ficar, vou ficar me escravizando para os outros, tá? Então a verdade é essa, a pessoa quer trabalhar, ela quer ser bem remunerada segundo o valor que o serviço dela tem. Ela não quer ficar sendo, né, enganada e tendo o serviço subvalorizado, né? Então, uma coisa, uma dificuldade que tem, que eu já comentei em alguns vídeos aí, problema de peças, né? Que tá cada vez mais difícil achar peças, né? Então eu tenho estoque de cabeçotes, até um tempo atrás eu vendia, né, cabeçotes, motores, mas eu parei de vender para manter para o meu uso, né? Então eu tenho estoque de cabeçotes, você vê aqui, eu tenho cabeçote desse aparelho aqui que ainda está original, tenho estoque de cabeçotes, tenho motor, né? Rolopressor, esses dias aí comecei a importar aí, até indiquei num vídeo anterior meu aí do Gradiente, acho que foi S125, aquele rolopressor importado que é um branquinho, né? Silicone. Então eu tenho estoque aí. Mas que nem aconteceu esses dias aí. Isso é o que a gente fica sabendo, né? Uns anos atrás aí que eu fui tentar fazer aumentar um pouco mais meu estoque de cabeçotes. Teve um lojista que tinha jogado caixas e caixas fora, né? O cara jogou fora porque não vende mais. Cheguei lá, o cara tinha jogado fora. Aí esses dias aí, semana passada, que você tem um motorzinho aqui, né? Esse aqui é o original, né? Mas aí os mais modernos, né? Os anos 90 são um pouquinho menores, mas são até melhores que esse, né? Aí o camarada jogou fora esses dias aí uma caixa com quase 300 motores novos fora. Você entendeu? Então é complicado, né? É, é muito complicado, né? As pessoas não sabem que não vai vender, aí fica ocupando espaço ali e ela pega e joga fora, né? Eu já comentei aí com vocês aí, na década de 90 eu trabalhei na Sony, né? Na Sony mesmo, lá era aqui em São Paulo, na Barra Funda, né? Eu trabalhei vários anos na década de 90 na Sony. E lá na Sony eu tinha acesso a vários departamentos, né? E na assistência técnica, por exemplo, que eu trabalhei alguns anos na assistência técnica central, né, na matriz, dava apoio para as redes autorizadas do Brasil inteiro, né, e fazia serviços especializados lá que ninguém podia fazer, né. Então nós éramos setorizados lá. Tinha um cara que mexia só com câmera, que era a Handicam, outro cara que mexia só com um negócio lá, não sei o que. Eu mexia com. Tinha cara que mexia só com a linha do car áudio, né, que era as toca-fitas de carro, né. Eu mexi com TV tela grande, principalmente, né? Eu especialista na TV tela grande e fazia toda a linha de áudio também, né? CD, todos os aparelhos de áudio. E de tempos em tempos, a cada 3 meses, 6 meses, era feita uma limpa lá de peças antigas no estoque que eles achavam que não tinha muita procura, jogava-se tudo no lixo. Então eu via caixas e caixas de componentes sendo descartados lá. A justificativa é que é porque ocupava espaço e o espaço custa dinheiro ao longo do tempo, né? Então as empresas pensam assim, então jogava-se muita peça nova fora. Eu vi aquilo, dava uma dor no coração, porque a gente sabe da dificuldade, né? De encontrar peças do valor, né? Então era jogado fora, peças novas, né? Tinha a parte tinha um departamento que era dos esquemários, né? Dos diagramas elétricos, tinha manuais completos, manual de equipamento Sony é a coisa mais linda, né? A parte do diagrama elétrico ele é colorido, né? Tem tracejado dos sinais e tudo, é uma coisa mais linda de se ver, tudo detalhado, projeto de engenharia, é uma coisa fantástica para quem gosta, né? E de tempos em tempos era jogado fora. Alguns eles davam para alguns postos de serviço autorizado, né? Ganhava alguns manuais e alguns eles simplesmente jogavam fora. Então é isso que acontece, né? Aí o que acontece aqui hoje em dia, então, isso lá naquela época, né? Lá nos anos 90 que existem esses aparelhos ainda alguns sendo fabricados. Imagina hoje, né? 40 anos depois da fabricação, você não acha, né? Então um dos itens, né? É difícil já achar correia de qualidade. Essas correias que eu já troquei aqui, né? Aí
muitas vezes você se depara com alguns lotes de qualidade duvidosa aí, né? Mas tem gente que tem que ficar filtrando, perde algumas correias e tal, né? Mas por exemplo aqui, ó, essa polia aqui, ó, né? Essa polia aqui é essa peça aqui, né? Ó. Eu tenho aqui esse aqui eu já troquei, né? Já troquei, mas aí para você trocar, ó, olha o banzé que você faz no equipamento. Você tem que tirar ele dali, fica mais fácil de trabalhar. Aí depois ele vira uma flor aqui nós falamos, você desmonta ele igual uma flor, ó. Tudo desmontado, ó. O capô está lá de um lado, o capô está separado lá, motor de um lado, peça do outro. Então tá vendo aqui, ó, o motor de avanço retrocesso. Tá tudo, tá igual uma flor aqui. Tá isso tudo para ter acesso. Isso aqui, ó, desmonta tudo, isso aqui tá tudo aberto, ó. Para ter acesso a essa peça ali, ó. Tá? Vai lá assim. Depois eu vou remontar ela. Tá vendo? Ó, tem peças depois vai aqui em cima, vai esse motor aqui, aqui. Nossa, é um banzé que fica aqui. Tudo isso para trocar essa pecinha aqui e essa correia aqui, né? Então o que acontece? Essa correia aqui já tinha trocado, tava beleza. Mas aí essa polia, o que acontece é que você não tem mais original, né? Então você tem que você achar ela exatamente a mesma medida é muito difícil de você conseguir achar, né? Aí você vê, ó, tem um estoque, já mostrei uma vez meu estoque de correias, tem muitas correias, né? Então aqui é só uma amostra do que eu tenho das polias, né? Então você vê, cada pacotinho desse aqui, ó, tem 5, 10, ó. Tá vendo? Olha quantas polias tem aqui dentro, ó. Tem polia para dar com pau, ó. Entendeu? Olha o pacotinho desse aqui, tem 5, 10 polias, ó, né? Aí o problema é que você pega uma que tem um milímetro diferente, já não serve. Mas aqui é do 3 em 1, por exemplo, da National. Aí ó, tem várias aqui, ó, tem muitas polias aqui. Essa aqui é só uma amostra aqui. Você vê, tem muita coisa aqui. Não dá nem pra pegar de tanta coisa que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Olha o que tem de polia aqui dentro, o que tem de polia. Aí aqui, ó, você vê aqui, ó, eu deixo mais ou menos setorizado, né? Essa aqui deve ter umas 25 polia, 30 polia. Aqui é do CCE, ó. CCE, aqui é Marantz, tá vendo? Tem um monte de polia aqui dentro. Um monte de polia aqui é do Marantz. Deck Marantz, ó, tem um monte de polia aqui, tá vendo? Então eu vou às vezes setorizando assim, vou colocando por modelos assim, né? Então aqui é do CCE. Aí aqui ó, tem um gradiente D2, CD6, aqui é o CP950D Polivox. Isso aqui é tudo para uso próprio, não é para venda. A CD 5500 só tem uma. Eu fiz uns 2 aparelhos esses dias aí. Esse aqui é desse aparelho aqui, a amostra, e aí vai, né? Então o que acontece, que eu ia falar para vocês, né? E essas polias, né? Como elas são mais difíceis de achar, e o que acontece? Você tem que ver, ó, você tem que ver esse diâmetro externo aqui, ó. Tem que ver esse diâmetro externo, tem que ver o diâmetro interno aqui. Você tem que ver o diâmetro interno. Depois você tem que ver a espessura, né? Isso aqui é 2 milímetros. E você tem que ver esse valor aqui também, a 2 milímetros, tá vendo? Então muitas vezes você vai lá, você acha até uma que tem essas medidas ou parecidas, mas aí você acha uma muito mais fina aqui, muito mais grossa, né? Esse daqui eu tava precisando era 2,5 desse aparelho aqui, ó. A largura dela, essa largura aqui é 2,5, tá? Você tá vendo, essa que eu tenho aqui é de 2. Então, aí você depois tem esse valor aqui, que também nessa peça aqui é 2, tá vendo? Então você tem um monte de vários problemas, várias dificuldades com esse tipo de peça aqui. Uma é para você fazer a troca, a substituição.
O aparelho você tem que desmontar com o maior cuidado, que ele desmonta ele igual uma flor aqui, ó, fica todo aberto aqui. Fica aberto igual uma flor. Outra, né, que para achar muitas vezes, que nem eu coloquei nesse modelo aqui, uma diferença de meio milímetro, de 0,5 já dá problema no funcionamento, tá? Então o que acontece? Eu tive que sair ontem de novo para buscar mais polias, né? E aí cada vez que sai, é no mínimo meio dia, meio período, né, que você perde. Eu perco no mínimo meio dia, né, quando eu saio para buscar uma peça dessa. Por isso que eu tenho que fazer estoque. Então é muito problema, muita dor de cabeça, né? Para pouco resultado, né? Não é, e eu trabalho sozinho, não é igual antigamente que tinha assistência técnica lá e tinha 10 técnicos, né? O técnico só fazia consertar, ele precisava de uma peça, ele ia lá no estoque, na almoxarifada, precisa dessa peça. Ah, não tem? Fecha o aparelho, encosta lá enquanto alguém vai ser responsável por buscar essa peça. Geralmente tinha uma pessoa que fazia serviço externo que ia na Santa Efigênia, em algum lugar lá buscar as peças. Aí quando chegasse a peça, o técnico era notificado e quando desse um tempo ele pegava o aparelho de novo. Já eu não, eu tenho que parar de fazer o meu serviço para buscar as peças, né? Entendeu? Então são muitas dificuldades que vão juntando, né? E a gente perde muito tempo e isso acaba não sendo lucrativo hoje em dia, né? Porque é muito tempo perdido, né? Antigamente você abria um aparelho, o aparelho era novo, né? Principalmente quando era em garantia. Eu cheguei a trabalhar em oficina autorizada, né? Meus primeiros empregos foram em oficinas autorizadas de multimarcas, né? Então você pegava o aparelho novinho, você olhava lá, tinha um defeito, você resolvia, testava, acabou, não tinha que ficar dando problema. O aparelho era novo, aparelho fora de garantia que tinha dois, 3 anos. Você consertava um defeito, muitas vezes só limpava os cabeçotes lá, trocava a correia, limpava os cabeçotes, acabou. Agora, hoje em dia, ó, a pessoa vem falar que é trocar correia, precisa só trocar correia, isso não existe. Não acredite nesses contos, isso é mito. O aparelho tem 40 anos, ele está cheio de peças deterioradas, cheio de problema. Então vai dar, isso eu estou falando só da parte mecânica. A parte eletrônica vai ter problema em chaves, vai ter problema em potenciômetros, vai ter problema com capacitores, vai ter problema com fuga de transistores, vai ter uma infinidade de defeitos de mau contato na placa. Nossa, um monte de coisa que você nem tem noção. Então é o que eu sempre falo, aparelho de 40 anos não tem um defeito só, ele tem 5, 6 defeitos. E não é qualquer pessoa que está disposta a ficar consertando isso aí, passando horas de bancada, dias, para resolver isso, para entregar esse aparelho como deve ser, né? Então o pessoal não tá afim, o pessoal troca a correia e manda embora. Olha o pessoal que vem aqui trazer tape deck para mim, para consertar. Ah, já levei nesse cara aqui em Campinas, eu já levei no cara aqui lá no Paraná, falaram que o cara era fera, levei lá no Paraná. Aí só gastei dinheiro. Teve outro que falou, levei lá na Santa Efigênia, lá não sei o que sei lá como é que chama lá, dos cavernas lá, não sei o que, e continuou o mesmo defeito. Falou, tá, mas aí você paga e não te dão garantia? Vai ficando o mesmo defeito, você leva em 5, 6 lugares, você vai pagando e ninguém resolve. Então a pessoa não busca o direito, entendeu? A pessoa vai caindo nos contos do vigário, né? Vai caindo nos golpes. Eu não consigo trabalhar desse jeito, né? Isso aí eu acho que é vigarice. Então eu faço o serviço aqui para deixar a pessoa contente. Se não for para deixar a pessoa contente, é melhor parar de fazer as coisas, né? Melhor parar de trabalhar. Então a dificuldade que a gente tem de trabalhar com um tape deck, né? É muito grande. Questão de peças, questão de quantidade de defeitos, questão de